Fala aí, minha rapaziada! Hoje tem Botafogo e Vasco pelo Campeonato Carioca, né? Jogo da terceira rodada que acabou sendo adiado. E hoje, dia 16 de fevereiro, vamos enfrentar o time desse sujeito que tá aqui do meu lado, ó. Ele estava desaparecido. A última vez que ele apareceu aqui no setor visitante foi antes da Série B. Tava super confiante. O negócio acabou não indo tão bem, mas o que importa é que os dois times agora estão no outro nível, né, João? Viraram SAF, estão com dinheiro, o Vasco aí gastando a dar com pau, contratando vários jogadores, bem que o time ainda não está pronto, mas é um prazer ter você aqui, né, que você possa aí falar para os botafoguenses, né, passar para os botafoguenses, né, como é que está essa situação do Vasco, mas primeiramente, um bom dia, João Mirante. Bom dia, Pedro Depp. Tem razão, a última vez que eu apareci no setor visitante, estava com o peito estufado, acreditando no passarudo, Pedro Depp. Veja você o que é a situação do rapaz. Enquanto vocês, por outro lado, estavam cabisbaixos. Era o Péricles Chamusco, o treinador. Ninguém dava nada por aquele Botafogo que iniciou a Série B, nem os botafoguenses. E, bom, no fim, vocês se encaminharam e o Vasco teve que ficar mais um ano na Série B, na desgraça da Série B, que o senhor sabe que é sofrida. E agora a gente volta para a Série A, já nesse outro momento, já na condição de SAF, mas ainda com o time... E você sabe muito bem como é que foi esse momento no Botafogo também, ao quebrado, meu querido Pedro Depp. Tá ali, construído ali uma parte, contrataram uns, ainda falta boa parte ser contratada, e amanhã no Maracanã a gente vai ter um time com muitos garotos aí da base do Vasco em campo, e vamos ver que bicho que dá, meu amigo. Contra o Fluminense, pensei que ia ser massacre, o Vasco fez um jogo digno. Vamos ver contra o Botafogo. Clássico é complicado, né? Eu relembrei quando a gente estava gravando aquela live com o GE hoje não, ontem, né? Até você falou amanhã. Gente, a gente está gravando na quarta-feira, fingindo que é quinta. Pronto, para qualquer coisa, se a gente se atrapalhar mais uma vez. Mas na live que a gente gravou no GE, eu tinha relembrado um jogo que eu uso como exemplo. Aconteceu com o Vasco, mas podia acontecer com qualquer time. Vocês foram eliminados na Copa do Brasil pelo Fluminense, estava na Série C. Então, assim, acaba igualando muito, mesmo com a diferença técnica distante entre os times. Hoje, acho que o Botafogo está num nível melhor. Eu vejo muito Vasco, João, o Botafogo do ano passado, aquele Botafogo que ainda era uma mistura ali de uns jogadores da Série B, depois alguns jogadores que o Freeland também trouxe no início da temporada, o Erisson foi um deles. O Erisson, tem muita gente que pensa que foi o Texas que trouxe. Não, o Erisson, ele veio depois da Série B, ele se destacou pelo Brasil de Pelotas, o Botafogo acabou contratando, né? E aí o Botafogo foi naquele meio que desespero ali, tinha pouquíssimo tempo, né? O Texas assumiu de verdade a partir de março, tinha pouquíssimo tempo, então ele montou ali um catadão, alguns jogadores não são os preferidos da torcida, né? Mas de qualquer forma servem para compor o elenco. Como é que você está vendo essa transição do Vasco, né? O que você pode falar para os botafoguenses? Você que é o vascaíno mais botafoguense do Twitter, né? Acompanha sempre o nosso glorioso, né? O que você pode comparar desse momento que você está vivendo com o Vasco e o que o Botafogo passou em 2022? Então, o Vasco ele vai ter um pouco mais tempo de preparação para o brasileiro em relação ao que teve o Botafogo, né? Porque o Texas, como você diz, assume em março, aí, enfim, o Vasco tem esse tempo até abril agora para ir montando o seu elenco. Acho que se fala muito, o Vasco gastou 100 milhões e ainda não tem time. Meu amigo, a gente tinha o zero, o nada absoluto. Gastou 100, vai precisar gastar outros 100 aí para fechar esse time, outros 50, enfim, ainda precisa de muito investimento. Mas a gente trouxe alguns bons jogadores, 2 goleiros que não vão poder jogar o clássico por conta dos regulamentos aí da nossa querida Ferg, que é o jogo da terceira rodada, eles não estavam inscritos e tal. Então, os 2 goleiros a gente não vai poder. E o que é estranho é que o Patrick de Paula não pode jogar também, né? Tomou o terceiro cartão amarelo agora e, pô. Enfim, esse regulamento aí, em função do adiamento desse jogo que seria na terceira rodada, né? Enfim, então não tem esse goleiro, mas trouxe ali o Léo, que foi uma das contratações que o Vasco gastou um dinheiro considerável e vem sendo muito bom nesse início de temporada. O Léo, que foi titular no São Paulo por 2 temporadas, tinha uma cornetada lá, mas ele dividiu umas opiniões. Por enquanto aqui no Vasco chega e vai indo muito bem. Trouxe o Piton, gastou uma grana no Piton também.
Piton que também começa bem a temporada ali, enfim, ainda não foi muito testado. Essa posição de lateral, Pedro Depp, você sabe que ela é maligna, né? Você vai tateando ali, tentativa e erro. Vamos ver o que vai dar, mas o começo do Piton é bom, principalmente se você pegar de parâmetro com o que o Vasco teve aí nas últimas temporadas, né? Só do cara manter a bola em jogo, caramba, dominar, acertar um cruzamento. Chamar pelo nome, chamar a bola pelo nome. Tu vê que o cara é um jogador ali, já faz uma diferença, né? A gente ainda tem o Puma, lateral direito, que foi pra Copa, reserva lá. E jogou pouco ainda, né? Jogou, não. Ele tem jogado os jogos. Inclusive, uma das coisas que mais destacam nele é essa capacidade física. É um cara que você vê que consegue ir no ataque, voltar, tem gás para subir, para descer. Enfim, é um lateral fisicamente privilegiado, digamos assim. Tecnicamente, nem tanto. E a gente também está vendo aí a questão das laterais. E agora, de resto, é um time que tem o Pedro Raul lá na frente, centroavante, que você conhece muito bem. Acho que o Pedro Raul é um bom jogador. É um bom jogador. Acho que talvez a torcida do Vasco... Da época do Botafogo. Eu acho que vocês superestimaram um pouco o Pedro Raul, assim, até pela última temporada. Mas a última temporada, né? Mas tudo bem. Mas é bom jogador. Eu gosto dele. Agora, o resto é tudo jogador que ou nem jogou no ano passado, ou é da base, que é o Miranda, por exemplo, que estava um ano parado por causa de doping, mas já era do elenco. O meio-campo que a gente vai jogar é Rodrigo, que é da base, Cauã Barros, 18 anos da base, e Galarza, que estava emprestado e volta. Diga. E só uma coisa, se fosse todo mundo disponível, qual seria o meio-campo do Vasco? Só para ter uma ideia. Teria pelo menos o Jair nesse meio-campo. Porque o Vasco ainda não contratou também. Por enquanto, do jeito que você falou, eu pensei que era, Jair, Kevin De Bruyne. Não. Porra, é o Jair. É o De Luca, que está no banco ali, mas esse não tem expectativa. E é o Marlon Gomes, que voltou da seleção brasileira, não está podendo jogar, tá com uma lesão, que é um potencial enorme aí. O Marlon foi um dos melhores jogadores no Sul-Americano Sub-20. E precisa contratar, né? Fundamentalmente, o Vasco não contratou para o meio-campo, por exemplo, contratação para o meio-campo do Vasco foi só o Jair até agora. Não trouxe o De Luca, mas o De Luca chegou sem custos ali e não tem tantas expectativas sobre ele. Aí a gente não tem ainda a opção do Figueiredo, que não é necessariamente um titular, mas enfim, continuando aqui para o time, são esses três garotos. Alex Teixeira, da temporada passada, chegou no meio do ano. Mas o Alex Teixeira não rolou ainda, né? Não rolou, mas esse ano... Quê? Porque ele é novo, ele não é velho. Tem 32 anos, não é tão novo assim. Pô. É novo, tá? Tem lenha para queimar, lenha para queimar, com certeza. E chegou, mas, enfim, na última temporada não foi bem, não emplacou, é difícil, Série B também, cara sem ritmo, o time horroroso também, isso não ajudava o ambiente para o cara jogar. Nessa temporada, nesses últimos jogos, ele começou a dar alguns bons sinais de que pode, ser um jogador útil, o mínimo que seja, né? Contra o Fluminense ele foi muito bem, né? No clássico. Eu acho que é bem parecido com a situação que a gente tem a situação que a gente tem com o Rafael. São posições diferentes, mas assim, são jogadores que construíram uma bela carreira na Europa, não são tão velhos, o Rafael também tem aí 31, 32 anos, mas ele ainda não, né, mostrou aquilo que o torcedor do Botafogo esperava. Questão física também, o Rafael teve algumas lesões. Eu acho que é bem parecido, que chegaram aqui, né, com toda a pompa, o Alex Teixeira, cria da base do Vasco, o Rafael botafoguense fanático, e ainda não rolou. Mas aí, Alex Teixeira, quem é outro? É o Nenê? Nenê com 200 anos? O Nenê tá pegando um banco agora pro próprio Alex, o Pedro Raul na frente, e o Gabriel Peck, menino Gabriel Peck, que começou muito bem essa temporada. Ele já começou outras temporadas bem, o Campeonato Carioca, tanto que tem uma desconfiança, assim, se não é um padrão, joga o Carioca e depois morre o restante da temporada e tal, mas eu acho que ele é um jogador que vem em evolução. Ele tem 21 anos só também. Galera esquece que as primeiras temporadas do Peck no Vasco era um Vasco bagunçado, e ele com 18 anos
totalmente magrelo, franzino jogando. Ele tem evoluído, inclusive fisicamente, principalmente fisicamente, e começou muito bem essa temporada, fez um bom clássico também, e é um dos nossos jogadores agora principais de ataque, embora eu acho que o Vasco precise também contratar para essa posição. Tem o Orelhano, que é uma das contratações, que foi a nossa contratação mais cara, Pedro Depp, da história do Vasco da Gama, foi o Orelhano. Passei por isso ano passado, fiquei emocionado quando a gente trouxe o Patrick de Paula. Superando a contratação do Edmundo, só que o Orelhano está entrando aos poucos, vai ser relacionado, provavelmente não é titular, tem entrado alguns minutos, ele teve um problema físico logo no início da pré-temporada, está um pouquinho atrás, está ainda se condicionando, mas o Vasco ainda é um arremedo, assim. Esse atual elenco que o Vasco tem, se for para a Série A, é o candidato 1 a ser rebaixado, né? Então a gente precisa aí. Ontem eu vi o jogo do Bahia. Então tem alguns aí. Eu não sei como é que está lá o processo de montagem do elenco. O Paulo Brax falou que o Vasco até abril vai ter 90% do seu elenco, então não vai ter nenhum elenco completo. Vão também fazer contratações na janela do meio do ano. Tem um outro trabalho que tem que ser feito, que é o de dispensar essas carniças, né? Tem um monte de carniça ali com contrato e tal, você tem que ir abrindo espaço. Enfim. Inclusive carniças que estão dentro de campo, jogando agora, né? A gente passou. A gente passou por isso. E aí tem que trazer aí, ó, eu sempre falo, de time titular, trouxe um zagueiro para entrar no lugar do Miranda, então a linha defensiva está fechada, por enquanto, em tese, que é o Ivan, o Léo Jardim, Piton, Léo, Capasso e Puma, que é a linha defensiva. Tem o Jair no meio, tem o Marlon, que não sei se vai ser titular, mas é certamente um jogador importante. Falta primeiro volante, meia e um ponto esquerda, no mínimo, para time titular. E aí depois faltam os reservas também, que a gente está passando por isso, que a gente começou a ter os titulares, mas a gente precisa do reserva, por exemplo, precisa de um reserva ali para o Marçal, precisa de um reserva para o Tiquinho Soares, que a gente nesse momento não tem. Agora, fizeram uma pergunta lá no setor visitante, para o Lelê, para o Medina e tal, sobre como a gente achava que o Vasco viria para esse jogo. O Vasco fez um primeiro tempo muito bom, cara. Eu não assisti, eu assisti os melhores momentos do primeiro tempo, porque eu só peguei o segundo. E o segundo eu achei mais equilibrado. Mas por que eu vi o primeiro tempo, os melhores momentos depois? Porque ali pelos 40 do segundo, perguntaram para o Ricardo Rocha e para o Washington quem foi o nome do que é o cara do jogo. Os dois falaram, Fábio. Falei, caramba, Fábio, mas no tempo nem não fez tantas defesas, não fez tanta diferença. E o Vasco jogou muito bem, né? E eu queria saber, porque perguntaram pra gente, como é que será que vem o Vasco para esse jogo? Será que o Vasco vai respeitar mais o Botafogo? Será que vem na correria com esses moleques, esse garoto, Gabriel Peck, que tá numa fase boa? Como é que você imagina aí que o Barbieri vai colocar esse time dentro de campo, assim? Cara, tem que ver qual é a formação que ele vai usar contra o Fluminense. Ele fez uma trinca de volantes, que é algo que ele não vinha fazendo. O Vasco vinha jogando num 4-2-3-1. Não sei se ele vai vir no 4-2-3-1. Mas hoje o Vasco é um time que tenta jogar a bola, cara. É um time que tenta construir depois de muitos anos jogando a versão mais feia do esporte futebol. Hoje o Vasco é um time que parece treinado, né? Contra o Fluminense foi uma característica de jogo diferente, porque o Fluminense é um time diferente também, no sentido de estilo de jogo. É um time que vai ficar mais com a bola. Eu não sei como vai ser essa dinâmica de Vasco e Botafogo. Acho que tende a ser um pouco mais equilibrado questão de posse de bola do que é com o Fluminense. E o Vasco, com a posse de bola, tem usado muitos laterais, são laterais ofensivos que sobem a todo momento, que participam a todo momento ali de triangulações à frente, né? Às vezes aparecendo por dentro, os pontas abrindo. Se o Vasco for num 4-2-3-1, ainda tem um certo problema de dinâmica de meio campo, porque o Alex Teixeira não estava engrenando e o Nenê não é exatamente um meia, ele vai mais como um segundo atacante. Mas assim, com os desfalques, né, e sem o Jair, porque o Jair já virou assim... Jair e mais 10. Já virou Jair, Léo tá muito bem, a galera zoou o Léo Pelé e tal, mas ele tá indo muito bem. Eu tô com medo de zicar, né? Eu falando aqui, daqui a pouco vão recortar aqui. Eu tô com medo desse goleiro aí que vai jogar nesse House aí, que estão falando tão mal dele, estão reclamando tanto que é capaz esse cara fechar o gol. Todo mundo com medo do House, então. Se tu tá com medo, então é 100% agora, medo. Agora, João, pra gente fechar aqui o momento clubista, que é o palpite pro jogo de amanhã, né? Pode
pode, por favor, fazer as honras aí para falar. Não, meu amigo, eu vou manter o palpite que eu dei na live do GE, 2-1 pro Vasco da Gama, lei do ex aí do Pedro Raul, né, fazendo um golzinho. Vamos ver se o Pedro Raul desencanta aí num jogo grande. E Alex Teixeira também ressuscitando, cria Alex Teixeira ressuscitando depois de longo inverno. E eu vou manter também o meu palpite do GE, um 4-0 Botafogo, que é um resultado tão comum nos últimos anos, né? Já perdi as contas, não sei se foram 5, 6, 4-0. Sem dúvida, o mais marcante é aquele em São Januário. E agora a gente vai reproduzir no Maracanã, com 2 gols do Piazon, para o João Mirante ficar mais irritado, para vocês depois entrarem no GE, assistirem aquele vídeo, fazer mais ou menos como foi naquele Vasco e Sampaio correr. Todo mundo correu para ver a reação do João Mirante, vocês vão fazer de novo. Mas aí é bom isso, que João. Renova com o Piazão também, né? Estende aí muitos anos de contrato, aumenta o salário, também tem essa volta aí. Não é para tanto. Mas, João, muito obrigado aqui pela participação. Pré-jogo aqui curtinho para a galera que vai para o estádio e ouvindo ali no metrô, né? Ou ali na academia. Enfim, vamos fazer isso mais vezes. Quando você quiser, tá sempre convidado aqui para chegar no setor visitante. E a gente está esperando aí o convite. Quero ir com o Gabiru, com o Medina, com quem puder ir, lá no Portão 9. O dia que estiver mais tranquilo, né? Quando as torcidas não tiverem. Porque hoje tá do Botafogo e do Vasco, a classe da amizade é sempre. Lá no Twitter o bicho pega mais. O Twitter é um lugar de mais ódio, né? Você já percebe isso, né? Não, já parei de deixar opinião lá no Twitter há um tempão. O Twitter é só foto de bichinho, cachorrinho, comida, porque lá o negócio é foda mesmo. Mas é isso, galera. Agradecer aqui o João, deixar ele falar. E antes dele falar, pedir o like para vocês se inscreverem também e ativarem as notificações para saberem quando serão os próximos vídeos. João! É isso, querido. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom estar aqui trocando essa ideia. Se na última vez que eu apareci aqui no setor visitante eu estava meio pavão e o senhor meio acanhado, as coisas se inverteram e você sabe o fim da história, né? Vamos ver se na próxima eu apareço aqui rindo por último. Vamos ver.